Olá pessoal, sou José Fortunati, em nome da Fundação da Ordem Social. Estamos apresentando o Curso Livre de Gestão Pública para compreender um pouco mais a máquina pública. Hoje vamos tratar do Poder Judiciário. Lembrando que, segundo Montesquieu, o Estado Democrático de Direito tem três poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que devem funcionar de forma autônoma, independente, para que, acima de tudo, o cidadão possa usufruir de um Estado transparente e democrático. Vamos pensar um pouco sobre o papel do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário deve administrar a justiça. Segundo, fazer cumprir as leis e as normas legais. Terceiro, buscar a solução de conflitos. Do ponto de vista geral, parece uma coisa simples, mas nós sabemos que isso é extremamente complexo na vida de uma nação. Uma nação deve ser pautada pela legalidade. Uma nação democrática não pode prescindir da lei. Por isso, o Poder Judiciário tem um papel fundamental no nosso cotidiano. Vamos pensar um pouco na organização do Poder Judiciário, entender como o Poder Judiciário ele se organiza em todo o país, começando pela sua instância máxima, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Pois temos o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Federal e os juízes federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Militares, Tribunais Regionais Eleitorais, os Tribunais e Juízes Estaduais e o Juiz de Direito e o Magistrado, lá na primeira instância, lá no município. Vamos falar um pouco sobre a nomenclatura, como são conhecidos os operadores de direito dentro do Poder Judiciário. O juiz de primeira instância é simplesmente conhecido como juiz de direito. É aquele que está no município, que está mais em contato com a população. Juízes de segunda instância são os desembargadores. De terceira instância são os ministros, que estão nas suas várias formas. Temos que lembrar que existe justiça estadual nos 26 estados e no Distrito Federal, e a Justiça Federal está em todos os estados representados por juízes federais e tribunais regionais federais. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 70% dos juízes estão na Justiça Comum, sendo que eles julgam 78% dos processos. Ou seja, a Justiça Comum é que lida com o cotidiano do cidadão. Na Justiça Comum, eu quero chamar a especial atenção sobre o Tribunal de Júri. É um tribunal muito especial porque são lá analisados os crimes dolosos contra a vida. Nós sabemos que é um julgamento onde 25 cidadãos são escolhidos, há um sorteio onde 7 finalmente fazem parte do Conselho de Sentença. Para fazer parte desse Conselho de Sentença, o cidadão deve ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, ser eleitor e voluntário. Consequentemente, ele participa do júri e acaba ajudando a justiça a buscar a melhor forma de punir ou inocentar alguém que tenha, teoricamente, cometido algum ilícito ou não. Também no Poder Judiciário nós temos a chamada Justiça Especial, que trata de uma forma específica alguns temas. Como exemplo, a Justiça do Trabalho, que trata de todas as relações existentes no mundo do trabalho, especialmente comandadas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É importante lembrar que a Constituição de 1934 criou órgãos específicos para esta área, como exemplo, o Juiz do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho. Também uma outra justiça especial é a Justiça Militar, que pode ser estadual ou da União, que julga as Forças Armadas, da União, as Forças Militares Estaduais, polícias militares e bombeiros, e que tem um atendimento especial para essas corporações. Uma terceira justiça específica é a Justiça Eleitoral, que trata exatamente do sistema eleitoral brasileiro. É importante destacar que são pouquíssimos os países no mundo que têm uma justiça eleitoral como o Brasil. Para que serve a justiça eleitoral? Para garantir a soberania popular. E quem faz essa garantia são os juízes eleitorais,
que são juízes de primeiro grau nos estados. Também temos os tribunais regionais eleitorais, que são compostos por 7 membros, sendo 2 desembargadores, apresentados pelo Tribunal de Justiça, 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 1 juiz do Tribunal Regional Federal e 2 juízes nomeados pelo Presidente da República dentre os advogados indicados pelo Tribunal de Justiça. Temos numa instância superior, que é a instância nacional, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, composto por 7 membros, sendo 3 ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ, 2 ministros dentre advogados indicados pelo STJ, nomeados pelo Presidente da República. Também temos, como justiça específica, o Superior Tribunal de Justiça, que foi criado pela Constituição de 1988, exatamente para tentar desafogar todo o trabalho do Supremo Tribunal Federal. O que faz o STJ? Interpreta as leis federais de uma forma bastante ampla, não sendo a Constituição. O STJ é formado por 35 ministros, sendo que esta composição depende de 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais, 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, 1/3 de forma alternada entre advogados e representantes do Ministério Público indicados pelo Presidente da República. Todos eles, nesse caso, sabatinados e aprovados em plenário pelo Senado Federal. Quais são as competências? As competências são, segundo o artigo 105 da Constituição Federal, processar e julgar nos crimes comuns os crimes de responsabilidade, tanto de desembargadores do Tribunal de Justiça e membros dos Tribunais de Contas do Estado. Uma outra instância é o Supremo Tribunal Federal, STF, que nos últimos anos tem ganhado muito destaque junto à opinião pública. É a mais alta instância do Poder Judiciário. É o chamado Tribunal Constitucional, porque todas as medidas que questionem a Constituição Federal ou que questionem qualquer norma que, porventura, viole a Constituição Federal, é analisado pelo STF. É a última instância do Poder Judiciário. A sua composição é de 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República, mas com nomes aprovados pelo Senado Federal. É importante lembrar sempre, porque este é sempre um assunto que surge a cada momento, que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem a sua aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Há um tema que eu gostaria de tratar, que é as transmissões das sessões do Supremo Tribunal Federal, transmissões pela TV. É um tema polêmico, é um tema que tem ganhado muito destaque, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que permite a transmissão das sessões da sua Suprema Corte. Dados favoráveis, ou seja, pessoas que se dizem favoráveis a isso, levam em consideração que é uma maior transparência dos votos dos ministros. Os que são desfavoráveis à transmissão afirmam que a opinião pública acaba ajudando a julgar e a pressionar o Supremo Tribunal Federal com base em preferências e ideologias. E com isto pressionam o Supremo Tribunal Federal de forma política e não de forma jurídica. Uma outra polêmica importante que a gente deve analisar é o chamado foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É um foro especial por prerrogativa de função. Normalmente a gente ouve falar do foro privilegiado em relação a deputados e senadores, mas não somente eles têm foro privilegiado. Todos os ocupantes de determinados cargos são julgados por uma instância específica. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje são mais de 38 mil autoridades dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que têm foro específico. No caso dos deputados federais e senadores, é importante deixar muito claro isso. Eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Existem crimes cometidos no exercício do mandato em função do cargo que ocupam, que obviamente devem ir para a primeira instância. Não podem ser decididos já com foro privilegiado. Por exemplo,
Se um senador, um deputado federal, comete um crime comum, estupra uma criança, faz violência contra uma mulher, ele não tem foro privilegiado. Ele é automaticamente analisado por um juiz de primeira instância. De outra parte, se ele for para a tribuna, fizer uma denúncia forte contra alguém, ele será julgado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal. Por último, quando falamos do Poder Judiciário, não podemos deixar de falar de um braço importante dos operadores de direito que não pertence de forma direta ao Poder Judiciário, mas que tem uma relação fundamental, tem uma relação necessária, decisiva, para que a busca do direito seja realmente conquistada. São os advogados. Os advogados têm uma função social, que é velar pelos direitos e pelas garantias do cidadão. Ou seja, a presença do advogado é sempre extremamente importante na defesa tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Quem são eles? Nós temos o chamado advogado público, que é o defensor público, que faz assistência gratuita, assistência judiciária gratuita para as pessoas de pequeno poder aquisitivo. E temos o advogado privado, que é a imensa maioria dos advogados, que podem atender qualquer pessoa física ou jurídica, na sua relação com o Poder Judiciário. O que nós sabemos é que a presença do advogado é fundamental para quê? Para que as partes estejam bem representadas, para que o direito de defesa ele seja amplo, ele seja ilimitado, de acordo com as regras que as nossas leis impõem. Meus caros amigos, esse foi o módulo 4 que falou do Poder Judiciário. Aguardo vocês no próximo módulo, no módulo 5. Até mais!